eu sou Fábio Souza Tavares do Sovaco de Cobra e você que me conhece sabe que comigo é lenha na fogueira e pimenta no vatapá. E o tempo fechou, como também fecharam vários setores da nossa economia nessa brincadeira irresponsável de governadores e prefeitos quererem quebrar o país. E com o frio das chuvas também veio o calor dos últimos acontecimentos que provocaram uma certa reviravolta conjuntural na situação política nacional e também local. Vamos falar um pouco disso hoje. E vamos começar por Brasília, local onde os ratos de lá comem o queijo mais caro do mundo, que é o queijo Pule. Afinal de contas, os ratos lá são engravatados e têm todas as mordomias, as regalias e os privilégios, todas as benesses às custas do povo do nosso país. Pois bem, diretamente de Brasília, o relator da Lava Jato, como todos já sabemos, o senhor Edson Fachin, tomou aquela decisão de anular todos os processos de Lula na Lava Jato, no TRF-13, que é aquele do Paraná, o qual ficou conhecido como República do Paraná. Primeiramente tivemos aí uma manifestação do Clube Militar e ao final da semana o Augusto Aras, ele que é o Procurador-Geral da República, disse que vai entrar com recurso para anular a anulação do Fachin. Realmente o que a gente tem com essa decisão do Fachin é uma atitude extremamente incoerente, porque o Fachin ele mesmo já é relator da Lava Jato há 4 anos e durante todo esse período ele não levantou nenhuma suspeição. Por que, Fachin, só agora você veio a anular os casos em que Lula já fora julgado e condenado? Vivemos ou não, minha gente, uma ditadura do STF no Brasil. O STF, que deveria ser o guardião constitucional, a Corte Suprema, que deveria julgar os casos de constitucionalidade em todos os processos a ela recorridos, acabou por inverter a ordem, acabou por passar por cima da independência dos 3 poderes e hoje realmente é quem está dando as cartas no direcionamento da política brasileira, fazendo o papel de executivo, legislativo e judiciário. Diga-se que nem um ministro da Suprema Corte é eleito pelo povo, nem aprovado em concurso. São pessoas indicadas politicamente. O ministro Edson Fachin, de uma vez só, acabou com um trabalho de mais de uma década, onde centenas de profissionais atuaram arduamente, diuturnamente. Foram juízes, promotores, desembargadores, policiais federais e hoje, com a decisão monocrática, o Fachin joga tudo por terra. Até quando o Brasil vai se submeter a ter suas diretrizes políticas direcionadas por uma decisão monocrática, uma decisão de uma única pessoa que não tem respaldo popular, não foi eleito, não passou em concurso? É triste, é lamentável, é vergonhoso você ter uma Corte Suprema do país onde ela é desmoralizada, onde ela é execrada pela população, onde ela não tem nenhuma credibilidade, nenhum respeito. Que tipo de STF nós temos? A que ponto nós chegamos? Esperamos que com essa ação da Procuradoria-Geral da República, o STF volte a si e anule essa decisão vergonhosa do ministro Edson Fachin. Diga-se que o Marco Aurélio ele foi um duro crítico dessa decisão do Fachin em anular as condenações do ex-presidente e ex-presidiário Lula. O Marco Aurélio ele deu uma declaração recentemente, acredito que todos tenham visto, falando que é lamentável e que uma decisão desse porte não pode ser tomada por um único ministro do Supremo Tribunal Federal. Esperemos sim que esse caso seja revisto e que essa decisão seja tomada pelo colegiado, porque, como falou o ministro Marco Aurélio, é uma decisão de extrema gravidade e não pode ficar sujeita a uma deliberação monocrática, como aconteceu nessa atitude irresponsável do ministro Fachin. É por isso que o STF é visto hoje nacionalmente como um antro de prostituição política e o escritório de advocacia do crime organizado nacional.
Como o próprio senador Rodrigo Pacheco falou, ele que é o presidente do Senado, é preciso dar um basta nessa ingerência política do STF. O STF não é para fazer política, o STF é para ter uma luz, jogar uma luz sobre a constitucionalidade, sobre todas as ações que requerem uma interpretação de constitucionalidade, e não está fazendo esse jogo político que o STF está fazendo, que está cada vez mais dividindo o país, colocando o país em um acirramento, em um recrudescimento de forças políticas antagônicas. E agora o STF que se cuide, porque o Rodrigo Pacheco vai colocar em pauta as propostas de CPI contra as atitudes irresponsáveis do STF. Quando a gente fala em reviravolta na conjuntura nacional, a gente está falando isso. O posicionamento da PGR, agora o posicionamento do presidente do Senado e, pelo que a gente escuta, pelas conversas de bastidores e pelo que o próprio Rodrigo Pacheco falou em entrevista coletiva, o caldo vai ferver para o STF. Vem aí comissões parlamentares de inquérito contra as atitudes dos ministros do STF. Ninguém aqui é contra o STF, mas nós somos sim contrários a qualquer tipo de abuso praticado por quem quer que seja. Você acha que essa pode ser uma medida política ou efetivamente a intenção é que haja impeachment? Já baseado no que o senhor falou, que existem dezenas de pedidos de impeachment que não saem da gaveta, não estão em gaveta. Seguramente esse é o primeiro pedido de impeachment que tem como lastro a manifestação da Procuradora-Geral da República, apontando fatos concretos de abuso de autoridade por parte dos ministros. Eles avançaram qualquer linha razoável na democracia e precisam passar pelo processo e pelas sanções. Senador, o fato dessa decisão, você acha que toma como a CPI da toga de voltar à tona e que tem mais apoio e que ela possa sim vingar depois de duas tentativas que fizeram certo? É mais uma demonstração da necessidade que a gente vem alertando. A gente começou a caminhada nessa legislatura mostrando a necessidade de levar transparência, de levar investigação também à cúpula do judiciário. Os fatos vêm mostrando que a gente tem razão. Como é que vai ficar? Crime de responsabilidade na modalidade de abuso de poder. Eles abusaram flagrantemente do poder que tem como ministro supremo para constranger denunciantes, para constranger críticos e para gerar uma sensação de impunidade que a gente não pode ver prosperar num país democrático. E a mesma notificação para o Toffoli e para o Moraes? Sim, os atos têm desdobramentos. O Dias Toffoli instaura o inquérito é flagrantemente ilegal, e o Alexandre de Moraes preside esse inquérito e dá sequência aos atos de abuso. Senador, caso o STF atenda ao pedido da PGR, arquive o inquérito, o senhor entende que o caso está pacificado e não precisa mais prosseguir com o pedido de impeachment? Não, porque os atos foram praticados. Você não tem... Hoje, a cessação dos atos não vai apagar o que aconteceu. Não apaga a censura à imprensa, não apaga o constrangimento ao cidadão. Tudo isso permanece. E é preciso dar o tratamento que a legislação prevê. Não tem como pacificar. Não, aqui a gente não está buscando pacificação, a gente está buscando transparência. Eu acho que a gente tem que ultrapassar essa etapa de negociações políticas naquilo que não é político, é jurídico. A gente tem uma inversão de valores, ministro supremo fazendo política. A gente tem que trazer para a realidade factual. Cometeu abuso de autoridade, cometeu o crime de responsabilidade, arca com as consequências. E diante de todos os últimos acontecimentos, o país está fervilhando. E os apoiadores de Bolsonaro começaram novamente a tomar as ruas, as avenidas, as praças do nosso país. Vamos falar agora na grande manifestação multitudinária que aconteceu ontem em Brasília. Milhares de pessoas, muita gente mesmo, que acorreram de todo o país, convergendo para a capital do Planalto Central, a capital do Brasil. Fizeram ontem uma grande manifestação cívica, ordeira, pacífica. Não houve uma manifestação de ódio, de violência, de confronto direto, né? Vamos aqui relembrar aquelas grandes manifestações pelo Fora Dilma, que só na Avenida Paulista deu 1.200.000 pessoas e que não aconteceram nenhum incidente. Da mesma forma foi ontem em Brasília, milhares de participantes que se concentraram e saíram em uma colossal carreata pelas principais vias da capital do Brasil, sem que isso gerasse um único tumulto, um único incidente, nem um gesto de violência, nem um gesto de agressão.
E saindo de Brasília, vindo para o Ceará, temos mais uma vez, de novo, novamente, essa política que da primeira vez não deu certo e que agora é reeditada pelo governo do estado do Ceará, que é a política do enrijecimento do isolamento social e do lockdown, certo? Novamente, o governador Camilo Santana coloca essa política como se fosse uma política necessária para se combater a Covid-19. E mais uma vez empresários estão assustados, trabalhadores estão amedrontados com medo de perder o emprego, e a gente já sabe qual é o resultado de tudo isso. Aumento da inflação, aumento do desemprego, né? Vocês vão ver depois desse lockdown o que é que vai acontecer. Pois é, povo cearense, querem jogar todos os problemas da pandemia às costas da população. Agora, lembremos que durante o último processo eleitoral parece que a Covid-19 não existia. A gente via aí o senhor governador Camilo Santana, a gente via aí os prefeitos de todos os municípios cearenses em reuniões, caminhadas, carreatas. Aqui mesmo no Juazeiro eu participei de uma caminhada do atual prefeito Glitz Bezerra, que tinha centenas de pessoas, muitas das quais não usavam máscaras e estavam com bebidas alcoólicas. Mas parece que durante o processo eleitoral a Covid-19 ela não atuava. Então hoje estamos vivendo uma rebordosa de todo um processo anterior que foi causado pelos próprios políticos, mas que hoje governadores e prefeitos querem colocar a culpa na população. Então a população ela é sempre um bode expiatório para as ações nefastas desenvolvidas pelos governos de plantão. E o que realmente está causando esse potencial aumento de casos do coronavírus? Ora, gente, vamos falar a verdade. Vamos explicar por que é que desmancharam os hospitais de campanha e por que é que também construíram hospitais de campanha fantasmas que nunca funcionaram, como o Hospital da Vila União, em Fortaleza, não é, senhor ex-prefeito Roberto Cláudio? Explicar também, cadê o dinheiro, cadê os milhões que o senhor pagou antecipadamente por respiradores que nunca chegaram? Explicar também o preço dos respiradores e dos EPIs superfaturados. Explicar para onde foram os bilhões enviados pelo governo federal para combater a Covid-19 no estado do Ceará. Ninguém está explicando isso. Por que, governador? Em vez do senhor decretar um lockdown, o enrijecimento do isolamento social, o senhor não coloca uma política eficaz de sanitarização, o senhor não dota as unidades de saúde do nosso estado de leitos, amplia consideravelmente os leitos para Covid-19. Por que é que o senhor não fala para a população? Por que é que o governo do estado não coloca um comunicado oficial na rede de comunicação, já que o senhor gasta tanto com a imprensa, com a grande mídia? Por que é que o senhor não coloca um comunicado dizendo que para o estado do Ceará já foram enviadas 802 mil vacinas e que o senhor, o seu governo, nesse estado de letargia, nesse estado de prevaricação, não está conseguindo aplicar as vacinas que vieram a contento? Que nós estamos vendo, senhor governador e senhores prefeitos, são vacinas que chegaram e que não estão sendo aplicadas em tempo hábil. O que nós estamos vendo é um absurdo, é o crime do fura-filas nesse momento tão crucial para a saúde da população brasileira, para a saúde da população cearense. A gente vendo pessoas que estão coladas no poder, furando a fila daqueles que realmente precisam, daqueles que realmente são pessoas dos grupos de risco, e nenhuma posição está sendo tomada pelo governo do estado, pelas prefeituras. Está aí na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte uma CPI sobre os fura-filas. E, no entanto, novamente, vem um novo decreto para restituir o lockdown e o isolamento social com o enrijecimento das normas de contenção. A população hoje novamente volta a ficar presa em suas residências, empresários preocupados, trabalhadores preocupados. Mas ninguém fala do oba-oba do festival que foram as eleições de 2020.
Se o prefeito de Juazeiro do Norte, Gleidson Bezerra, que semana passada, juntamente com outros prefeitos de municípios circunvizinhos, passou a semana toda teatralizando, fazendo jogo de cena, dizendo que não iria aderir ao decreto governamental, um dia anterior disse que não poderia fazer nada. E Juazeiro do Norte está aí, sujeito, submisso, acatando o decreto governamental do lockdown e do enrijecimento do isolamento social. Ora, senhor prefeito Gleidson Bezerra, o senhor não pode se contrapor a esse decreto? Em diversos municípios, por todos os estados brasileiros, prefeitos têm se colocado contra decretos dessa natureza, contra esse tipo de abuso institucional. Lembremos só que o STF, ele colocou como competência exclusiva de estados e municípios as deliberações acerca do que fazer no combate à pandemia. Evidentemente, tirou essa decisão de combate das mãos do Poder Executivo Nacional, tirou essa decisão das mãos do presidente Bolsonaro e colocou na mão de governadores e prefeitos. Mas o senhor afirma nas redes sociais, nos meios de comunicação, que não poderia se contrapor ao decreto governamental do Camilo Santana. Pergunta por que inúmeros prefeitos por todos os estados brasileiros se contrapuseram aos decretos governamentais e isso foi encarado de bom grado pela população. Porque os outros prefeitos podiam e podem se contrapor a decretos governamentais tipo lockdown e o senhor não pode, prefeito Gleidson Bezerra? Essa é uma interrogação que fica no ar. E o tempo fechou também para o vereador Márcio Joias. A situação não está nada bem para o principal defensor do governo Gleidson Bezerra. O Márcio Joias, que semana passada viu uma reviravolta no caso em que ele acusa o João Paulo Ramos de extorsão, inclusive o João Paulo Ramos, todos nós sabemos, está preso, mas que a semana passada o vereador Márcio Joias viu o seu indiciamento, viu o feitiço virar contra o feiticeiro. E agora o Márcio Joias, que era o acusador, também é réu nesse processo por ter armado, eu falei armado, o flagrante contra o policial e o youtuber João Paulo Teixeira Ramos. Ei, Márcio Joias, o negócio está complicado. E na mesma semana, vejam só, na mesma semana apareceu nas mídias sociais uma revelação com várias fotos, vários vídeos do mesmo vereador Márcio Joias, o defensor do Gleidson Bezerra, em uma festa super animada, super participativa, na residência, segundo informa esses vídeos e essas fotos que foram veiculadas nas mídias sociais, na residência do proprietário da MXM, a empresa da limpeza pública que tanto tem causado dor de cabeça ao povo de Juazeiro do Norte. Nessa situação da inversão da posição do vereador Márcio Joias, que passa de baladeira a telhado de vidro, cai por terra o intento do governo municipal ou dos seus apoiadores de desmoralizar a oposição. Eles estavam usando esse caso da prisão do João Paulo Ramos para tentar enfraquecer a comissão processante, também as duas comissões parlamentares de inquérito e a própria oposição, uma vez que o João Paulo Ramos é o autor da denúncia que resultou na comissão processante que pode vir a caçar o prefeito Gleidson Bezerra. Vamos ficar por aqui, mas logo encontrarmos colocando lenha na fogueira e pimenta no vatapá. Aquele abraço.